Chibukfilmes.com. Doutora Luciana Trindade, dermatologista, pesquisadora sobre hanseníase e ainda hoje atende hansenianos no seu consultório, também no Clementino Fraga, ambulatório público do Estado, da Paraíba. Doutora, hoje em dia, à luz das pesquisas que foram desenvolvidas ao longo das décadas, há até alguns fatores que já são pacíficos que induzem a hanseníase nesse grupo específico. Como é que a senhora consegue perceber esses fatores sociais, fatores biológicos? Então, de fato, a hanseníase ela é uma doença causada por uma bactéria, mas o que faz a pessoa ter a facilidade com que aquela bactéria entre no seu corpo e depois, estando no seu corpo, ela se desenvolva, isso está relacionado ao fator biológico genético, mas também ao fator social. Então, isso já é comprovado, né? As pesquisas reiteradamente comprovam que as pessoas têm mais predisposição genética da bactéria entrar e de ela se desenvolver, porém, o ambiente onde a pessoa está também vai facilitar. Então, as pessoas em condições socioeconômicas desfavoráveis, elas têm mais facilidade de a bactéria penetrar no corpo e, uma vez estando no corpo, ela se manifestar na forma de doença. Então, a insegurança alimentar, os ambientes pouco arejados, os ambientes pequenos com muitas pessoas que permitem aquele convívio mais íntimo, mais repetitivo, sem entrada de radiação, sem uma condição de higienização e de saneamento básico adequado, facilita sim o processo de infecção e o processo de doença pela bactéria da hanseníase. Elizabeth Soares, administradora, assistente social, uma pessoa que tem anos e anos aqui na colônia Getúlio Vargas. Inicialmente, antes de estarmos desenvolvendo esse trabalho da creche com as crianças, antes disso, como é que se deu o seu trabalho aqui dentro da estrutura inicial administrativa da colônia Getúlio Vargas? Então, caríssimo Normando, nós estamos aqui num lugar histórico. Se as pedras pudessem falar, elas iriam contar a história do antigo Hospital Colônia Getúlio Vargas, mais conhecido como Leprosário, que foi fundado no dia 12 de julho de 1941, exatamente há 83 anos, muito antes de Bahia ser uma cidade. Isso aqui antes era conhecido como Distrito de Barreiras, ligado a Santa Rita. Ari Oswaldo, nós estamos aqui na colônia Getúlio Vargas, onde funcionou o leprosário, e nós tivemos aqui história de muitas pessoas. Tem uma dessas pessoas às quais você já tinha me reportado, chamada Seu Hortêncio, que tem uma história assim vibrante, uma história de luta, uma história de um desejo de querer viver, de querer vencer na vida. Me conta um pouco como é que foi a história de Seu Hortêncio, para a gente poder trazer essa experiência para os dias de hoje.
Elizabeth Soares, estamos aqui na creche Joana de Ângeles, e ela existiu em determinado momento, digamos assim, concomitantemente com a própria colônia Getúlio Vargas. Ela era pensada inicialmente para atender a crianças da comunidade e também aos filhos dos leprosos, ou hansenianos, como assim se queira dizer, que moravam aqui. Esse processo da creche em si, como é que se dava naquela época e como é que se dá nos tempos de hoje? A gente tem como fazer um paralelo entre essas duas situações? Sim, nós poderíamos dizer que quando nós começamos, naturalmente com as dificuldades, mas com as mãos amigas nós conseguimos idealizar esse espaço para acolher as crianças e as famílias da comunidade e daqui desse antigo Hospital Colônia Getúlio Vargas. E atendíamos à época mais de 200 crianças. Vejam só. Fomos pioneiros no sentido de não apenas receber as crianças, acolher, para orientá-las na área educacional, nutrição, segurança alimentar necessária devido à fome que existia em grande quantidade aqui na comunidade, mas também pensávamos em estender mais além das crianças que estavam aqui, aquelas outras que estavam, digamos assim, na escola, que não tinham, digamos, um outro período sendo acolhido em um espaço que pudesse, digamos assim, ajudá-las no processo educacional. Então, nós idealizamos fazer o reforço escolar. Fomos pioneiros em fazer isso. As crianças que iam para a escola, né, acolhidas aqui no contraturno, para serem exatamente ter esse reforço escolar e também terem alimentação saudável, toda uma orientação adequada para o aprendizado. Com o tempo, nós também tivemos aqui a oportunidade de atender com voluntários na área da saúde, uma médica pediatra, um médico clínico e uma ginecologista, que atenderam as pessoas e as famílias e as crianças que aqui estavam. E também campanhas periódicas na área da odontologia, ensinando o processo de escovação, coisa tão importante e necessária no dia a dia da criança, na rotina da criança. Mas com o tempo as dificuldades foram aumentando, né? E os voluntários que faziam parte desse trabalho tiveram que se deslocar para outros estados, assumir outros compromissos, e nós ficamos sem ter essa assistência médica odontológica aqui para as nossas crianças e famílias. Mas aí, como Deus age, né? Encontramos uma mão amiga da doutora Salete, né? Que trabalha com a fitoterapia, a medicação natural, saudável, né? É quem nos dá o suporte para vencer as dificuldades ocorridas com as crianças, tais como que é natural, pediculose, escabiose, dermatoses, gripes, tosse, decorrentes da mudança do clima, decorrente da vivência, porque aqui estão num ambiente saudável, mas retornam para os seus lares e encontram lugares insalubres e adoecem. E aí a gente também precisa fazer o nosso trabalho social voltado às famílias e às crianças. E a doutora Salete tem exatamente nos ajudado, sendo essa parceira, amiga, irmã que conhece esse trabalho e nos ajuda muito. E agora nós poderemos dizer, e atualmente, como estamos? Atualmente, exatamente, as dificuldades redobraram. Como e por quê? Se aqui existia a Secretaria de Saúde do Estado, que dava exatamente todo um acompanhamento aos antigos pacientes da hanseníase desse hospital, foram encerrados os trabalhos da Secretaria de Saúde do Estado aqui nesse espaço. E nos preocupamos sobremaneira. Por quê? Porque começou a haver um processo de, digamos assim, de invasão, de pessoas outras que não fazem parte da comunidade,
pessoas outras que não fazem parte daqui, remanescente de uma época, e que causam problemas e que a mídia está aí a mostrar a incidência da violência neste lugar. Mas estamos aqui resistindo, porque acima de nós está a mão de Deus, que nos sustenta e nos ampara sempre, porque este aqui é um trabalho que foi implantado em nome de Deus, em nome de Jesus. Então o nome de Deus tem força, tem poder, e estamos aqui resistindo, esperando que novos ares, novas mudanças, novos gestores tenham um olhar para este lugar tão rico e que há tanta necessidade. Como isso aqui poderia ser aproveitado na área da saúde, na área da administração, na área do contexto junto às universidades, trazendo estágio tanto na área turística, na área de engenharia, na área de arquitetura, monumentos antigos que aqui existem, que estão sendo destruídos, e que lamentavelmente nós estamos aqui a ver tudo isso. Prédios que antes estavam de pé agora estão em ruínas. Como nós poderíamos trabalhar aqui a educação em saúde, porque a hanseníase ainda existe, é considerada uma das doenças negligenciadas pela Organização Mundial de Saúde, e o Brasil é o segundo país do mundo em incidência da hanseníase. Como não se fala? Aqui existe quantas pessoas que estão descobrindo ainda hoje que são portadores dessa doença? Dias de hoje. Durante o período que eu passei visitando a colônia, eu vi diversas histórias de saudade, de tristeza, de solidão. Principalmente aquelas mães que perdiam os filhos, depois tinham os filhos e não viam mais. Mas teve uma história que me chamou a atenção, como você disse, pela autoestima, que foi a história de Seu Hortêncio. A história de Seu Hortêncio começa lá em São José da Cruz do Peixe, uma cidade lá do interior. O prefeito da cidade soube que tinha uma criança de 8 anos na cidade que era considerado leproso. E ele mandou chamar o pai de Hortêncio e disse: eu quero esse menino fora da minha cidade imediatamente. Como o senhor Hortêncio era um latifundiário e tinha terra, ele resolveu não sair da cidade e continuar com seu filho, e construiu uma casinha para o seu filho lá dentro da mata, mais ou menos uns 2 quilômetros da residência dele. E colocou o menino lá com 8 anos e foi passando o tempo. E só quem visitava o filho era a mãe. Ele ia de manhã, levava o café da manhã, o almoço e a janta. Ele tinha 11 irmãos, mas nenhum visitava e nem mesmo o pai visitava. E foi passando o tempo, quando o Hortêncio já estava completando de 16 para 18 anos, a mãe dele estava um dia lá à tarde, penteando o cabelo dele, porque o cabelo dele estava muito grande e a mãe não cortava o cabelo. E nenhuma pessoa iria cortar o cabelo dele, porque era numa época que as mulheres cortavam o cabelo de mulher e homem cortava o cabelo de homem. Então a mãe não podia cortar o cabelo de Hortêncio, os barbeiros da cidade também não queriam cortar. E ela penteando o cabelo de Hortêncio, passou um avião e Hortêncio disse: mãe, eu ainda vou andar naquele pássaro gigante. A mãe de Hortêncio começou a chorar, porque sabia que quando começassem as crises da doença da lepra, Hortêncio não ia ter condição, ia ficar cada vez mais doente, e essa doença não tinha cura. E quando Hortêncio viu a mãe chorando, disse: mãe, eu além de andar de avião, eu vou me casar e vou ter filho. E foi aí que a mãe de Hortêncio chorou mais ainda. Mas passou o tempo e o pai de Hortêncio soube que em Bahia, lá vizinho a João Pessoa, estava construindo um hospital, Colônia Getúlio Vargas, que era um centro de referência para os portadores de hanseníase. E ele foi falar com o prefeito para pedir um carro para trazer Hortêncio para Bahia, para essa Colônia Getúlio Vargas. O prefeito disse: se você tiver alguém que tenha carro para levar, pode levar. Procure saber aqui da prefeitura. Então,
nenhuma pessoa que tinha automóvel, nenhum motorista da prefeitura se disponível a ajudar o pai de Hortência. Apenas o motorista do caminhão do lixo disse: eu levo aqui no caminhão do lixo, agora lá atrás. Chibukfilmes.com